E aí, galera, tudo bem? Tá aqui Marcondes novamente, esse tutor aqui, certo? E o tema da tutoria é sobre Operação Valquíria. Operação Valquíria, claro, eu tenho certeza que os professores de História e outras áreas deram um show, né? E aí a gente precisa pensar um pouco sobre o que foi, né? O que eu posso trazer sobre a Operação Valquíria. Mas vamos relembrar um pouco, né? Certo? De acordo com alguns, a Operação Valquíria ficou conhecida como o plano para assassinar Hitler. Isso em 20 de julho de 1944, certo? Há mais ou menos 75 anos. O que pouca gente sabe é que essa Operação Valquíria ela não surge com o objetivo de matar Hitler. Na verdade, essa Operação Valquíria, que era um plano secreto, que era, né, que foi o próprio governo nazista que cria, com a aprovação de Hitler, se tratava de um plano emergencial, caso houvesse rebelião por parte dos trabalhadores, ou por outro fator. Só que o objetivo ele muda, porque talvez muitos insatisfeitos com Führer, né? E com as propostas nazistas ou insatisfeitos com como as coisas estavam acontecendo na política, decidem fazer um plano para matar Hitler, porque matando Hitler, aí você acabaria de uma vez por todas com a origem dessa ideologia extremamente perigosa, né? E aí você tem os conspiradores, alguns foram presos, entre eles Henry von Treschow e Friedrich Schobach, acho mais ou menos assim, certo? Não sei alemão, tá? Mas tenta, certo? Mas uma coisa que muita gente não para pensar é a seguinte: vocês sabiam que a Constituição Alemã, chamada de Constituição de Weimar de 1919, era uma Constituição, vocês sabem o que é Constituição, né? A lei principal de um país, de uma república, ela que rege todo o direito de um país, né? O que pode, o que não pode. E essa Constituição de 1919, ela tinha 4 pilares importantes. Você tem um dos pilares, defender a república, defender a democracia, o Estado Federal e os direitos fundamentais. Direitos fundamentais, sério sim, porque a Constituição alemã, a Constituição de Weimar, de 1919, ela estava inserida dentro de um contexto, como documento, que visava limitar e disciplinar o poder, organizando instituições, garantindo direitos fundamentais. A pergunta é, como é que uma Constituição tão... Como é que você está dizendo aí, Marco? Que defende direitos fundamentais. Como é que a aberração do nazismo surgiu dentro de uma Constituição como essa? Aí, meus amigos, é que está a questão. Certo? Se a Constituição fosse interpretada de acordo com o que o artigo da lei dizia, o nazismo e suas atrocidades não aconteceriam. E a tese que eu trago para você é o seguinte: se fosse interpretado de maneira coerente com o texto constitucional, de acordo com os valores e os princípios da Constituição de Weimar, o nazismo não teria vez. Certo? Mas por que aconteceu? É isso que eu quero trazer para vocês. Vamos pensar, certo? Antes de assumir o poder supremo da Alemanha, o Führer, né, o Hitler, tentou dar um golpe de Estado. Né? Ele se achava muito inteligente, né? Enfim, o cara das galáxias, o top das galáxias, e aí tenta dar um golpe de Estado em 1923, só que dá errado, certo? Esse golpe passou a ser conhecido como Putsch, né? Em homenagem, porque foi Putsch da cervejaria, porque teve início na cervejaria Burger Brau Keller, certo? Contudo, o golpe deu errado e ele acabou sendo preso, certo? Durante a sua prisão, os magistrados
deram um tempo muito maior do que o previsto na lei para que ele fizesse sua defesa. Para quê? O que Hitler faz? Ele transforma sua defesa num verdadeiro ato de propaganda dos ideais nazistas. A prisão fortaleceu ele, entende? E aí mas mesmo assim, com sua defesa, ele acabou sendo condenado, né, por crime de conspiração e intuito de traição. Beleza? Apesar do crime ser considerado gravíssimo pela Constituição alemã, certo? Principalmente com a pena alta e até mesmo a expulsão. Lembre, Hitler não era alemão, ele era austríaco. Pois bem, mesmo assim, condenado em 5 anos de prisão, Hitler só cumpriu 9 meses da pena e foi libertado à revelia da legislação da época por mero entendimento dos juízes. Agora, por quê? Porque, com certeza, alguns juízes já estavam contaminados pelos ideais nazistas, né? Não só os juízes, mas a população alemã. E daqui a pouco eu vou falar sobre isso, certo? Então, Hitler consegue posteriormente o cargo de chanceler federal, em razão do seu partido ter sido bem votado. Então ele já começa, por causa da força do partido, ter uma grande representatividade. O que acontece? Em 1932, o presidente eleito, Paul Hindenburg, ele morre. E aí você tem uma vacância. Então, quem vai assumir o cargo? Né? E Hitler, ele acredita que ele é a pessoa mais preparada para assumir o poder e aí construir o ideal de um terceiro Reich, ou Reich, certo? No entanto, pela legislação, pelo artigo 54 da Constituição Alemã de Weimar, afirmava que o presidente federal é eleito sem debate prévio pela Assembleia Federal. É elegível, certo? Todo alemão que possua direito a voto, certo? Para o Parlamento Federal e que tenha 40 anos completos. Em si, a Constituição dizia que só quem poderia assumir o cargo de presidente era um alemão nato. A minha pergunta é, você que está assistindo essa tutoria, Hitler era alemão? Claro que não! Ele era austríaco, então em hipótese nenhuma ele poderia chegar a esse cargo. Mas assumiu, e a pergunta é, por que Marcondes? Essa aberração jurídica. Sabe o que aconteceu? Muitos alegavam no parlamento que mesmo Hitler não sendo alemão, mas ele tinha alma alemã. Ele era um profundo conhecedor dos costumes, do pensamento alemão. Por isso, descartaram o que a lei dizia e disseram assim, ele vai entrar. Não importa, foi. E aí foi aprovada a Hitler assumiu o cargo, só que isso também passou por um plebiscito. Esse plebiscito foi submetido à população alemã, não são todos, mas acreditem, 89,9% aprovaram, referendando Hitler para a nova função. E a Constituição de Weimar? Meus amigos, dentro desse contexto havia 2 polos, certo? Que de certa forma queria destruir, atacar a Constituição de Weimar, a Constituição alemã da época, né? Era a extrema esquerda, certo? Que queria derrubar a Constituição para instituir o comunismo. E também, por outro lado, você tinha a direita alemã, que de certa forma queria desrespeitar a Constituição e aí implantar ou voltar à monarquia. E dentro desse debate se levanta 2 personagens que vão tentar defender quem deveria ser o guardião da Constituição.
Se é o próprio chefe do Estado, ele, uma pessoa, ele vai dizer o que é permitido e o que não é. E aí foi defendido por Carl Smith. E aí, por outro lado, tem um grande jurista, famoso, né? Hans Kelsen, que vai dizer assim, não, o Tribunal Constitucional, olha o termo, o tribunal que analisa, que guarda a Constituição é que vai decidir, né? É que defende que todo o poder tem que estar submetido à Constituição. O que aconteceu? Dentro dessa tese, desse embate, vence o entendimento que é o chefe do Estado que diz agora as regras, que é o verdadeiro guardião da Constituição. Coisa grave, não? E aí o que acontece? Dá margem para o nazismo. Por quê? Porque a Constituição foi colocada ao lado. Só respeitada em alguns pontos, de acordo com seus interesses. E assim, o Hitler, agora como chefe de Estado, ele tem plenos poderes para fazer o que ele quer. Isso assusta, pessoal. Sabe por quê? Porque todo poder tem um limite. Deve-se ter um limite. E o limite é a Constituição. É a regra fundante de qualquer governo, de qualquer país, para evitar aberrações ou uma concentração de poder. Entende? Agora, isso foi toda uma questão de interpretação. Por isso, uma das teses, que não é minha, é de um grande professor jurista, a qual tenho o maior respeito, Tiago Rodrigues, ele diz assim, se a interpretação zelasse pelo texto constitucional, o nazismo e, consequentemente, a morte de milhares e milhares de pessoas, inclusive judeus, não teria ocorrido. Interessante, né? Voltando ao caso e à conspiração Valquíria, nessa condenação que houve dos conspiradores, novamente a lei foi desrespeitada. Por quê? Sabe por quê? Porque no julgamento dos conspiradores, eles não tiveram direito à ampla defesa. Os juízes no julgamento, que representavam o poder nazista, não procuraram saber as motivações pelo qual esses conspiradores queriam assassinar Hitler, ou seja, saber dos males que o nazismo estava trazendo para os outros e para a própria comunidade alemã. Não foram ouvidos, não tiveram direito à defesa defendido. E aí fica a dica para a gente repensar. Veja, precisamos repensar sobre o cuidado e principalmente a importância da Constituição de qualquer país como uma forma de limitar, de ponderar qualquer regime autoritário, tá bom? Fica aqui a dica, foi um prazer participar dessa aula com vocês e que Deus abençoe, certo? Desde já fico me despedindo dessa fase de quarentena e foi um prazer trazer um pouco, debater com vocês alguns assuntos, tá certo? A gente se vê em qualquer momento, tá certo? Deus abençoe vocês. Um abraço.